Senhoras e senhores, bom dia. Solicito seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz de Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo. Presente. Vereador José Lúcio Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. Vereador Fernando Bandeira, presente. Acorde, senhor presidente. Ô, Gina, eu estou na reunião aqui. Já mandei o convite para ele aqui. Havendo número regimental, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Realizada dia 16 de junho de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da Portaria 025 de 2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofícios do Executivo encaminhando respostas aos requerimentos de números 033, 037 e 058 de 2020. Ofício do Conselho Municipal de Saúde. Ofício do deputado estadual Mauro Tramonte. Indicações de números 060 e 061 de 2020. Requerimentos de números 088 a 093 de 2020. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Cruz e do senhor Severiano Rezende da Silva. Comunicado de número 031 de 2020, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que a emenda de número 03 ao projeto de lei complementar 001 de 2020 já se encontra à disposição para parecer e que o prazo para o mesmo é de 3 dias. Deu entrada em pauta o projeto de lei número 021 de 2020. Dispõe sobre a ratificação do 5º termo aditivo ao contrato de constituição do Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraupeba, CODAP, e dá outras providências. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Lúcio de Souza Barbosa, Divino Pereira, Carla Maria Sassi de Miranda, Sandro José dos Santos, João Paulo Fernandes Rezende e Francisco Paulo da Silva. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação, os requerimentos de números 070, 075, 079, 080, 081 e 082. Aprovados em primeira e única discussão e votação, os projetos de leis de números 017E e 018E de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 17 de junho, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão, a ata. Não havendo que discutir, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas.
Passaremos ao expediente. A região do André vai eleger 2 vereadores. Lá na sua região. Elege 2 vereadores. Indicação número 065/2020. Assunto: necessidade urgente de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Alexandrina de Queiroz, no bairro São João, da praça 21 de abril até a esquina com a rua do Caíque, uma vez que a referida rua está praticamente intransitável, trazendo diversos transtornos à população. Vereador José Geraldo de Almeida. Indicação 066/2020. Necessidade urgente de solicitar a Copasa que providencie o asfaltamento da rua Dona Isabel, na quadra, esquina com a rua Legário Pinto, onde há um buraco que atravessa a rua há mais de um mês, trazendo diversos transtornos à população. Vereador José Geraldo de Almeida. Requerimento de número 057/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Vereador infraassinado, nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer, ouvida a casa na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao Procurador Municipal, solicitando que informe a situação do projeto de lei que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal, assim como o decreto de ratificação das instruções normativas elaboradas pela Controladoria, considerando a importância dos mesmos para a melhoria da gestão administrativa. Salienta-se que, em resposta ao requerimento 113/2019, o Controlador Municipal informou que tais providências estão a cargo da Procuradoria desde agosto de 2019. Vereador Pedro Américo de Almeida. Requerimento 087/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infracinados vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do plenário, requerer que seja convocado o representante da Procuradoria do município e o secretário de Educação a fim de discutir os contratos de transporte escolar rural. Vereadores Alan Teixeira, Carla Sassi e José Geraldo. Vereador, requerimento 094/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. O vereador infrassinado, nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer ouvida a casa,
na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à Procuradoria e Controladoria, solicitando informação sobre a reversão do terreno cedido para a empresa Doces São João, considerando que em reunião realizada nesta Câmara foi confirmada a intenção do município de tomar tal providências. Vereador Pedro Américo. Requerimento 095 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infracinado nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando informação sobre a situação da prestação de serviços pelos tratores agrícolas adquiridos pelo município, uma vez que os produtores locais têm noticiado dificuldade em ter acesso ao mencionado serviço público. Requer também que seja informado o local e o número de horas trabalhadas no ano de 2019. Vereador Pedro Américo de Almeida. Requerimento 096 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infracinado nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal da Fazenda, solicitando que, conforme informação constante do relatório anual de controle interno sobre o não pagamento do montante de R$ 3.151.427,56, a título de obrigações patronais devidas ao INSS, assim como as providências tomadas para saldar essa dívida. Vereador Pedro Américo. Projeto de Lei 022 de 2020. Altera a Lei Municipal 5.818, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre a emissão de alvará de funcionamento provisório e dá outras providências. Comunicado 032 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alan Teixeira, Pedro Américo e André Luiz de Menezes, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 7 dias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 295 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pelas comissões de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico, de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio, Histórico e Turismo, e de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, e pela Procuradoria do Legislativo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos palavra franca. Está escrito vereador Lúcio e vereador Sandro e vereador Chico. Cada um tem um prazo de 5 minutos. Sandro não. Só o Lúcio e o Chico. Com a palavra, vereador Lúcio. Prazo de 5 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal da imprensa aí. Bom, só para complementar o que eu já tinha falado ontem, né? Que eu falei o nome de toda a nossa equipe CAPES e esqueci o nome da minha querida amiga Paula, a enfermeira Paula e a Margarete, né? E volto a falar que a população de Lafayette precisar da rede CAPES, nós estamos à disposição e estrutura fantástica, né? A parte de medicamentos, nosso grande amigo farmacêutico Alexandre de Souza, competência pura, e toda a equipe estamos lá de braços abertos para atender a população. E falar também o seguinte, porque tudo que a gente fala aqui é motivo de crítica, né? Aparece aqueles pessoas nas redes sociais que só criticar, parece que sabe resolver tudo. E eu, apesar de ser do partido do prefeito, né, trabalhar na área de saúde há mais de 30 anos, continuarei lutando pela melhoria de saúde
da população lafaetense, principalmente para a evolução dos civis na atenção primária, atenção básica Lafayette, que eu sempre falo, não é Lafayette, o Brasil inteiro, infelizmente, eles não cumprem 10% do que falam a legislação SUS. E a atenção primária é a única maneira de se fazer uma saúde de qualidade através da atenção básica. Nós temos municípios vizinhos aqui que cumprem muito bem essa função, conseguindo recursos, não precisa nem ficar pedindo nada para deputado, não, só cumprir ali as metas que o Ministério pede. O exemplo, Carandaí, já com mais de 10 UBS inaugurada pelo grande prefeito Vaziquim, só nesse mandato dele, unidade básica de saúde com equipe completa, né? Médico, dentista, né? Tudo que pede na atenção primária. Cristiano Ottoni já vai para a segunda UBS também, muito elogiado também. Olha as metas do município de Cristiano Ottoni, tudo acima de 90%. Quer dizer, então, isso aí, para recebimento de recursos, faz uma diferença muito grande, né? E é assim que, se Deus quiser passar essa pandemia, a gente vai voltar a conversar com o prefeito Mário, o pessoal da Secretaria de Saúde, para a gente melhorar essa área de captação de recursos, porque tem muito a melhorar, né? Só isso e bom dia. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Senhor presidente, o que eu gostaria de falar hoje é sobre o feriado. Os empresários estão aí reclamando aí para não ter feriado. A gente tem que se preocupar com o dinheiro, mas tem que se preocupar mais com a vida. Porque sem a vida ninguém ganha dinheiro. O pessoal está esquecendo que Lafayette não está tendo estrutura para tratamento, para hospital. Se o negócio aumentar aí, não tem nem cemitério. Nem cemitério para dar conta disso aí. E os empresários têm que começar a olhar isso. A vida é mais importante. Eu sei o custo que tem um empresário com o trabalhador, o empresário que paga imposto, né? Eu sei, mas é preciso de ver a vida. A nossa vida é mais importante. E outra coisa, eu gostaria de falar também é o seguinte: a prefeitura, eu estou cansado de falar aí, esses guardas que ficam multando a Riviria aí, tem empresário reclamando aí que vai fazer entrega aí, para lá, ele está multando. Ué, que isso? Eu já falei várias vezes aí, tem 2 guardas municipais aí, que ficam multando os outros na rua aí, a Riviria, o cara para fazer uma entrega ali, eles multam. Então, isso é que tem que ver, isso é que os empresários têm que ver. Tá bom, senhor presidente. Passar a palavra ao vereador João Paulo. Do Chico Paulo, Vossa Excelência tem razão, o principal é a vida. A gente está vendo aí que o corona não é só uma gripezinha, é um vírus altamente mortal, altamente contagioso. Só que o problema não é o comércio, não. Porque se você for lá na Caixa agora, a fila está imensa e todo mundo um do lado do outro. Qualquer hora que você for no ponto de ônibus, ver os ônibus passando, não tem ônibus nenhum respeitando. Tem gente em pé, tem gente um do lado do outro, tem gente andando sem máscara. Gerdau, CSN, Vale, não pararam em momento nenhum. E é muito pior que lá trabalha gente de Belo Horizonte, Lafayette, Congonhas, Ouro Branco, fora do estado, é gente de todos os lados. E por que só o comerciante é o penalizado? Essa é a minha questão. Por que só o comércio? Por que só o comércio que transmite coronavírus? Por que só o comércio que gera aglomeração na rua? Não é, a gente está vendo que Lafayette tem 3 meses que está parado, o comércio tem 3 meses que tem movimento na rua. Falei da fila da Caixa, mas você pode ir no Bradesco, Mercantil, qualquer banco que você for, está lá a fila, sem respeitar o distanciamento. Então, gente, supermercados, as filas estão grandes, sem respeitar o distanciamento do mesmo jeito. Então, a culpa não é do comércio.
Então, a gente tem que ver uma maneira, ou fecha para todo mundo, ou não fecha para ninguém. Se é para fechar, vamos fazer um lockdown, então, no país inteiro, e fica todo mundo dentro de casa mesmo. Aí eu concordo. Nós vamos ficar 15 dias dentro de casa, ou 21 dias dentro de casa, todo mundo. Mas o porquê que a Vale pode funcionar e ela não gera risco para ninguém, e o pobre coitado que tem uma lojinha ali, numa porta de sapato, aí não pode vender o sapato dele, porque ele gera aglomeração e ele gera coronavírus, transmissão de coronavírus. Essa que é a minha questão. Por que o rapaz que trabalha na Caixa, lá o caixa da Caixa, pode trabalhar lidando com gente 24 horas por dia, gente de todo lado, e o pobre coitado que vende ali roupa, que tem o seu sacrifício de ir em São Paulo buscar roupa, vir para cá vender, não pode vender. Essas que são as questões que a gente tem que analisar, gente. É claro que a vida é o bem mais precioso, não adianta nada você morrer e a conta bancária está cheia, de que adiantou? Nada. Mas as pessoas continuam trabalhando em outros lugares, por que o comércio não pode? Essa que é a questão que a gente tem que debater. Por que é só o comércio que gera aglomeração? Na minha visão, dentro de um ônibus é muito mais perigoso do que no comércio na rua, que uma porta aberta. Então é isso que as pessoas têm que pensar antes de sair falando, criticando, atacar. A gente está vendo, o Brasil já foi 45 mil pessoas mortas, é muita gente. É muita gente, eu não desejo isso para família nenhuma. Quem já passou pela dor de perder um ente sabe como é que é. A gente não quer que isso aconteça com ninguém. Mas só que não pode ser seletivo. Não pode ser o pobre coitado do comerciante lá que vende de dia para comer de noite, porque hoje o comércio está assim, você vende de dia para comer de noite, vende o mês inteiro para você pagar o salário, que nós temos vários vereadores comerciantes assim como eu, sabe como é que está a situação do comércio. E por que o comércio não pode funcionar? Essa que é a questão. O comércio está parado. Aí a gente vê outros lugares funcionando. Isso que não pode acontecer. Tem que abrir, mas tem que respeitar o distanciamento social, tem que estar todo mundo de máscara na rua, tem que ter álcool em gel nas lojas. É isso que tem que fazer, gente. Porque senão, ou então para tudo. Se o problema é o povo na rua, tem que parar tudo, tem que parar banco. Eu te garanto que se você abrir o comércio hoje, e se você fechar os bancos, o movimento na rua diminui. Porque eu subi agora aqui, 8 horas eu passei ali perto da Caixa, a fila já está dando volta novamente. E não tem distanciamento social. E por que o pobre coitado do comerciante tem que ser penalizado e ele é o culpado disso? A culpa não é do comércio, não. A culpa é de quem não está respeitando as normas sanitárias. Porque a culpa não é do vendedor de sapato que está lá, do vendedor de bijuteria que está lá na loja dele vendendo. A culpa não é dele, não. Porque se fosse assim, não poderia funcionar restaurante, não poderia ter delivery, não poderia ter nada. Então, gente, a questão é, por que só o comércio é penalizado? Porque a Vale não parou em momento nenhum. Eu não vi em estado nenhum do Brasil paralisando grandes empresas. Eu não vi. Mas eu vi todos os estados do Brasil parando o comércio. Então, gente, essa é a questão. A questão não é ser... A questão é a seguinte, porque as grandes empresas podem funcionar, que gera aglomeração, pessoas de todos os lados, e o comércio não pode funcionar. Essa é a questão. Bom dia a todos. Não, ontem você meteu a campainha em mim. Passaremos a ordem do dia. Requerimento 088/2020. Excelentíssimo senhor presidente da senhor Câmara. presidente, você me permite só falar... Vereador Lúcio, questão de ordem. Só abrir um parênteses aqui, sobre parabenizar o que o vereador João Paulo falou. Eu concordo plenamente, né, os comerciantes estão sendo penalizados. E falo outra coisa também, por que pode ir em supermercado, pode ficar na fila de banco, e as igrejas também. Eu acho que o que está acontecendo com as igrejas é uma sacanagem, não tem outra palavra não, porque pode ser feito, de repente, limitar, né? Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu como católico praticante, estou sentindo muita falta de participar das missas, tenho os amigos evangélicos também. Eu acho que está na hora de olhar com mais carinho, né? A gente que é cristão, para a gente faz muita falta
ir numa igreja. Então, eu acho que o comércio e as igrejas estão sendo muito penalizados. Eu acho que o Mário pode olhar isso aí com mais carinho. A respeito do pronto-socorro, ontem, eu, o vereador Pedrinho, a assessora da vereadora Carla, a Hanna, estivemos na policlínica, né, fomos recebidos pelo Marcelo, a Aline e a Vívia, e eu não vi nenhuma irregularidade. Explicaram para a gente aquela parte onde funcionava o laboratório da policlínica, que vai, depois que foi terceirizado o serviço de laboratório, lá vai ser feito, vai aumentar, né, vai ser feita uma nova ala naquele setor. Só que, segundo foi explicado para a gente, com a chegada da pandemia, eles paralisaram aquela obra, que não está quase concluída, não está totalmente concluída, e está sendo atendido numa ala da policlínica mesmo, com seis leitos, né, com respirador, com estrutura completa. Então, algumas caixas que a gente viu lá, realmente, de soro fisiológico, chegou e o pessoal colocou ali, até arrumar um lugar lá na farmácia, e realmente, eu, da minha parte, não vi nenhuma irregularidade no setor, não. Só isso, bom dia. Palavra, vereadora Carla Sassi. Só para complementar o que o vereador Lúcio falou, aquela obra ela já estava planejada antes da questão da Covid. Quando veio a questão do início aí da quarentena, pandemia, a ideia inicial, antes de se resolver onde ia fazer o hospital de campanha, era colocar essa ala para funcionar, para atender os casos suspeitos, né? Então, a obra lá foi feita, quem já esteve lá viu que realmente ficou bom, está tudo arrumadinho. E aí veio o hospital de campanha no São Camilo, que, por enquanto, está atendendo a demanda, né? Se caso o São Camilo não dê conta da demanda, aquela ala lá vai começar a ser utilizada, né, para os casos suspeitos. E, finalizando essa questão da pandemia, essa parte de baixo ali vai ser utilizada para o atendimento dos pacientes caracterizados como azul e verde, que são aqueles menos graves, né, de acordo com o protocolo de Manchester. Então, é um local que vai ser bem utilizado assim que essa situação da pandemia se finalizar. Obrigada. Passaremos a... Senhor presidente, questão de ordem aqui. Só fala daqui de cima. Só curiosidade, por que não abriu para o vereador Divino vir lá? O que aconteceu? Qual que é a justificativa que tem de não ter aberto a porta? Porque a pergunta era essa, o senhor Divino ficou chateado porque não conseguiram abrir a porta dele lá, a porta para ele ver lá o que estava acontecendo. Qual que é a justificativa que eles deram lá para a comissão? Segundo o que me foi passado pelo Marcelo, ele apenas falou que iria comunicar à secretária de saúde, como sempre faz quando algum vereador visita, e que seria aberta a porta, isso que ele passou para a gente. Outra questão aqui, senhor presidente. Lá que faz essa questão de todo paciente que vem de fora vai para a policlínica, né, que vem de fora com suspeito de Covid-19. Ali que faz a triagem. Aonde está sendo feita essa triagem? Se falaram com a gente que ia ser feito nesse local aí, nessa sala que ia funcionar. Como que está isso aí? Onde está sendo feita a triagem lá? A questão é a seguinte, eu esperei... Palavra, vereador Divino Pereira. Eu esperei lá mais de hora e meia, não abriu. Cada hora a chave estava num lugar. E disse que estava com a secretária, liga para a secretária, ela não atendeu, disse que estava no hospital, outra hora estava lá em cima, eles não quiseram abrir. Eu ia só fiscalizar o que estava lá dentro, mais nada. Né? Mas, infelizmente, era abrir, ainda apareceu lá o Bolsonaro lá. A Ivanete estava comigo, eu falei, você vai embora.
que se eu estou sozinho, por exemplo, eu resolvia. Dava um pontapé naquela porta lá, abria, chamava a polícia, chamava a imprensa e pronto, e eles entravam lá comigo. Né? E eu sozinho resolvi. Vocês não abrem? Não, então eu vou abrir. Tipo, pé naquele trem, quebrava aquele trem e entrava lá para dentro. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Ô, senhor vereador Divino Pereira, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o senhor. Que o senhor fala dessa determinada porta. O senhor teve alguma denúncia para poder... Ou o senhor foi fiscalização normal? Se eu tivesse denúncia, eu não ia lá. Eu fui lá porque eu fui denunciado para ir lá. Entendi. Inclusive, lá na hora que eu cheguei lá, que eu estava só com a Ivanete lá, ainda foi com a minha, você ir embora, que eles não vão me dar essa chave e eu resolvo aqui sozinho. Ela falou, não, mas eu não vou embora não. Chegou esse rapaz. E chegou 2 mulheres casadas lá, falou, mamãe está com essa doença e está no meio do povo ali. Ó. E essa denúncia, senhor Divino, porque não chegou, pelo menos no meu gabinete, ninguém recebeu essa denúncia. Não, tem algum assunto assim, o que tinha lá dentro, possível algum material, não, alguma coisa? Só falou que era para mim entrar lá para fiscalizar o que estava lá dentro. Ainda falou, ó, a gente vai lá na policlínica, até nem maltratado não, mas o banheiro lá nem tramela não tem. A pessoa tem que fazer necessidade lá com a porta aberta. Eu não quis ir lá em cima porque eu falei, não vou lá em cima não, porque a minha idade não está permitindo, né? E onde é que eu não fui lá em cima para ver? Mas eu queria entrar naquele cômodo de baixo lá que foi feito para receber os pacientes. Eles, aí não quiseram abrir, não. Mas aí eu fui embora. Mas cobiça deles, porque eu não ia fazer nada demais, nada. Ia apenas fiscalizar o que estava lá dentro. Né? Mas aí eu peguei e vim embora. Igual ontem, por exemplo, era para mim, fui lá de manhã cedo, que até o Luz foi. Né? E eu falei, ó, depois que o santo passa, não dando tirar o chapéu, não, velho. Vim cá só para falar com vocês isso, não tem para trás. Passaremos a ordem do dia. Requerimento 088-2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado nos termos do artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao Departamento Municipal de Trânsito, solicitando a realização de fiscalização rotineira nas vagas privativas existentes em frente à Policlínica Municipal, uma vez que elas estão constantemente sendo ocupadas indevidamente, o que tem causado diversos transtornos. Vereador Pedro Américo de Almeida. Senhor presidente, requerimento... Com a palavra, vereador Pedrinho. Lido aqui para o secretário Fernando Bandeira. Eu ia até tirar ele e fazer outro, mas aí eu quero que fique a fala verbal aqui, que houve um erro. Ele pôs em frente o pronto-socorro, né? E, na verdade, é o estacionamento atrás do ponto-socorro, viu, gente? Lá, o pessoal reclama comigo, os funcionários do ponto-socorro, que todo mundo guarda carro ali. Gente da rua, deixa o carro o dia inteiro lá e vai para a rua. E teve um dia que tinha uma ambulância lá dentro. Não teve como a ambulância sair, porque tinha um monte de carro na frente e atrapalhou. Inclusive, carro de médico, às vezes, fica preso lá dentro do ponto-socorro, na área lá, né? Pessoal, essa é a minha reclamação, quero que fique registrado aqui, que é no estacionamento do ponto-socorro que ocorre isso. Que lá não tem controle de estacionamento, qualquer um da rua está pondo o carro lá dentro e está prejudicando os funcionários do ponto-socorro, os médicos, até mesmo a ambulância. É essa correção que eu queria fazer. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permanece como estão. Aprovado, requerimento 88, segue para providências cabíveis. Requerimento 089 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja realizado novo exame das condições de trabalho do cargo de cuidador, residência terapêutica, especialmente quanto à exposição a agentes insalubres, procedendo à respectiva revisão do laudo técnico das condições ambientais do trabalho, LTCAT,
uma vez que não foram avaliadas várias questões referentes às atividades realizadas. Autoria, vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 89/2020. Em discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento também, o vereador Lúcio conhece bem lá, as meninas que trabalham nas casas terapêuticas, cuidando daquelas pessoas que têm distúrbio mental, né? Pessoa que precisa de um cuidado muito especial. E elas falam que elas alegam que elas têm direito de receber insalubridade, e a pessoa que fez o laudo lá, momento algum visitou lá para ver as condições que elas trabalham, né? E elas queriam que fosse feito um laudo com a visita deles nesse local, para ver que elas têm direito. Só isso. Continua em discussão, requerimento 89/2020. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, requerimento 89/2020. Segue para providências cabíveis. Requerimento 091 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. O vereador, infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, solicitando que seja analisada a possibilidade de se elaborar, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com a máxima urgência, um programa municipal de apoio e suporte aos artistas residentes no município, como, por exemplo, cantores, músicos, técnicos de som e luz, professores de dança, de pintura, de música, de teatro, de artesãos, artistas plásticos, conforme relação em anexo, que se encontram impossibilitados de desenvolverem suas atividades profissionais em razão da pandemia do coronavírus e, em virtude disso, estão passando por sérias dificuldades financeiras. Vereador José Geraldo de Almeida. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 91/2020. Em discussão. Palavra, vereador Geraldo Lafayette. José Geraldo. Bom, senhor presidente, nobres vereadores, já há alguns dias eu tenho levantado essa questão aqui nesta casa. Nós nos acostumamos no Brasil a pensar que artista vive só da alegria e da festa que ele promove, né? Mas a arte é um trabalho como o trabalho de todo mundo. Da mesma forma que os comerciantes estão sofrendo, da mesma forma que os proprietários de escolas particulares estão aí se debatendo com a crise econômica nessa pandemia, nós estamos vendo os nossos artistas parados, sem recursos, e são muitos. Há que se dizer que a nossa cidade é uma cidade extremamente cultural, e às vezes a gente não tem um olhar para aquele artista que vive da arte que ele faz. Mas é preciso saber que o músico que toca no restaurante à noite, que você frequenta, ele vive daquela música. Os restaurantes estando fechados, eles não estão tocando e não estão recebendo. A escola de balé, de dança que seu filho frequenta, tem uma professora, paga um aluguel, e estando fechado, não tem o recurso para manter o aluguel, não tem recurso para manter a professora, e eles estão enfrentando dificuldades. E assim tem o professor de violão, professor de pintura, aqueles autônomos que dão aula de pintura na sua própria casa, não estão podendo dar aulas, então não têm as mensalidades dos seus alunos, e aí estão enfrentando uma grande dificuldade. Eu fiz o requerimento até para se registrar uma preocupação desta casa e desses vereadores com a classe artística de Lafayette. Levei até o prefeito, não houve, antes de fazer o requerimento, levei até o prefeito, não houve assim uma iniciativa, e agora nós estamos aguardando a sanção da lei Aldir Blanc, que já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, e está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, para que ele sancione, vete o que ele achar que tem que vetar, e a lei assim entre em vigor. Então, esse requerimento tem a função de chamar a atenção do Executivo, mas, de qualquer forma, de
fazer com que a lei Aldir Blanc seja aplicada aqui em Lafayette. É previsto para Lafayette um valor de R$714 mil através da lei Aldir Blanc, que, se for sancionada, o município terá recurso da lei para que os artistas assim sejam beneficiados com o auxílio emergencial, como o Brasil inteiro recebeu, e nem todos os artistas conseguiram esse benefício. Muito obrigado. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Poderia deixar de parabenizar aqui o nosso vereador Geraldo Lafayette pelo requerimento, vereador. Vossa Excelência, que também já é um defensor da área da cultura, e a gente sabe as dificuldades que essas pessoas vêm passando mesmo, né? E mais do que nunca, eu acho que tem que ter a ajuda do governo, principalmente do governo federal, que ele passe esses recursos, igual a Vossa Excelência falou, a lei é o quê? Aldir Blanc, para que possa, né, sanar um pouco o sofrimento dessas pessoas, tendo visto o momento que nós estamos passando. E aí eu vou além, vereador Geraldo Lafayette. Depois que nós passarmos essa pandemia, se Deus quiser, espero que não demore tanto, não vai ser de imediato a mesma coisa, não vamos voltar a todo vapor. E aí até mesmo esses próprios artistas vão ter dificuldade de estarem novamente no mercado de trabalho, né? Até mesmo porque, vamos dar um exemplo, um cantor que canta numa pizzaria, num restaurante, uma churrascaria, até mesmo o público, acho que vai voltar meio lento, né? Vai ser aos poucos, e com isso não tem aquele recurso também para destinar ao pagamento que seria, vamos supor, valor X, não vai ter, vai ser menos X. Então, assim, a preocupação é lógico de momento, mas é bem lembrado. Vossa Excelência está de parabéns pelo requerimento, e mostra que tem um vereador aqui que defende a cultura, né? Todos nós também defendemos, mas Vossa Excelência aqui é a bandeira principal, que possa ter um alento para essas pessoas, que eles possam ver que eles não estão sozinhos, né? E que mostra também para o governo, que seja governo de Estado, governo federal, que possam olhar para essas pessoas, né? Então, Vossa Excelência, fica aqui o meu reconhecimento pelo requerimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Sandro José. A gente vê com bons olhos esse requerimento, porque é um dentre os vários requerimentos que a gente precisa estar estudando. Mas vamos falar especificamente sobre a classe cultural. Eu penso o seguinte, vereador Geraldo Lafayette. Normalmente, existe, dentro de uma filosofia governamental, a exclusão do artista, por não entendê-lo como um profissional. E isso é uma coisa séria. Enquanto em muitos e muitos países, os artistas até vão para as ruas para fazer suas exibições, nós ainda não temos essa cultura. Então, nós não temos essa cultura de preservar o artista. E aí, de um modo geral, é preciso que se crie uma política pública que atenda essas pessoas, não só agora, mas que atendam ela por um longo prazo, né? Que o governo incentive a criar escolas de música, que incentive a criar casas de teatro, incentive a criar casas de cultura, incentive as pessoas a ter esse tipo de atividade, mesmo porque a atividade laboral do artista, ele também traz um prazer, além de trazer o prazer para a comunidade, ele é uma terapia para as pessoas. Ele traz uma resignação, por exemplo, na Casa de Cultura, as aulas de costura, na Casa de Cultura, as aulas de costura, de tricô, isso tudo faz bem para a sociedade. Então, o senhor tem meu apoio, espero que o senhor tenha sucesso, né? Que nós tenhamos sucesso e que esse seja mais um exemplo daquilo que falta, de um modo geral. A gente não está falando diretamente para o governo municipal, não, mas ele também tem sua parcela de responsabilidade, mas para os governos maiores que têm esse poder econômico de resguardar essa classe tão desdeixada há muito tempo. E a gente está vendo aí na mídia o quanto que estão sendo atacados
né, por algumas pessoas. O senhor está de parabéns. Tem meu apoio e o que precisar, pode contar comigo. Muito obrigado. Continue discussão o requerimento 091. Não havendo discutir em votação. Se vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 099/2020, segue para sanção. Providências cabíveis. Requerimento 092/2020. Requer que seja encaminhado... Desculpa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. O vereador infracinado vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 196, inciso 10 do Regimento Interno, e após a ouvida desta Casa Legislativa, requerer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja informado se o município faz parte do programa do governo federal Brasil Sorridente, de modo a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira. Se negativo, por que o município não aderiu a este programa? Se positivo, quais são os serviços oferecidos para os munícipes, bem como os locais de atendimento? Por que o município não faz parte entre as cidades atendidas com unidades móveis odontológicas e com laboratórios regionais de prótese dentária? Vereador Darcy José de Souza. Em discussão, o requerimento 092/2020. Com a palavra o vereador Darcy. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário, nossa imprensa aí sempre presente, muito bom dia. Olha, esse requerimento foi através até de uma solicitação que me fizeram se existe esse programa aqui em Lafayette, que é o Brasil Sorridente. E eu não tive habilidade para poder responder. Falei, eu vou procurar saber e passo para você. E eu conversando ali com a vereadora Carla, ela muito bem entendida, principalmente nessa área de saúde, e ela me fez alguns esclarecimentos aqui que eu não tinha conhecimento. Que a unidade móvel, ela já existiu aqui em Lafayette, não sei se alguém lembra, que era atendido, me parece, talvez até seria custeado pelo município, não lembro. Que até era o pai do Dr. Vitor, que foi vereador nessa casa, que ele tinha uma Kombi e ele fazia esses atendimentos na zona rural. E eu conversando com a vereadora Carla, ela me disse que hoje já existe esse atendimento nas escolas rurais, atendido aí pelo município. E então, é o caso que já está sendo atendido. E temos também nas regionais. Todas as regionais têm o atendimento, também tem os gabinetes odontológicos. Mas não é desse programa. Esse programa, pela pesquisa que a gente fez, ele tem o CEL, que é ali na policlínica, na parte de baixo, que, por sinal, é muito bem elogiado. Todas as pessoas que vão procurá-lo, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, eles vêm a mim a elogiar, que é muito bem atendido, inclusive os PSF também, que é os regionais, lá na minha região tem um também, e sempre é muito bem elogiado, com muito bom atendimento. É isso aí. Mas como esse Brasil Sorridente é uma ramificação muito grande em várias áreas, a gente está vendo aqui que tem a participação do município, mas também vem verba do governo federal. E para a gente ter mais um conhecimento dentro desse programa, que eu acho muito importante, porque hoje a saúde bucal é extremamente importante para a nossa saúde, né? E é um tratamento caro. A gente, todos sabem que o tratamento dental ele é muito caro, né? E aí é uma maneira de nossa população, da nossa região, né? Principalmente as pessoas mais que tem mais difícil, né? O acesso, por questão de ser caro, a gente ter essa oportunidade de ser atendido aí com mais
facilidade. Mas é só isso. Muito obrigado, senhor presidente. E eu peço meus colegas que para a gente aprovar, para a gente poder obter essa resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Bom dia a todos novamente. Bom, queria parabenizar meu nobre amigo Darcy, excelente requerimento. E é um assunto que eu tenho muita curiosidade em ter informações, que eu ia até pensar em fazer o requerimento. Essa área odontológica em Lafayette. É uma área que eu conheço bem, tem vários amigos, tem a minha esposa que é auxiliar de consultório dentário, minha querida e amada esposa Valderi, há mais de 25 anos trabalhando nessa área. E Lafayette tem umas áreas de Lafayette que é triste o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Em vez de evoluir, vai no caminho contrário. No governo Zé Milton, vou até aproveitar também para mandar um abraço para uma grande amiga, que foi a chefe do setor odontológico na época do Zé Milton, a doutora Rejane Grossi, pessoa excelente, super competente. Tinha uma equipe na odontologia na época do Zé Milton, que já vinha anteriormente, comandado pela doutora Rejane Grossi, doutor Cláudio Bifano, fazia parte dessa equipe, doutora Thalita e doutora Maria de Lourdes. Quando chegou o governo do ex-prefeito Ivar, o que aconteceu? Eles acharam que sabia tudo, que ia mudar o mundo, na visão deles. Foi tirado da coordenação da odontologia, todos. Doutor Cláudio Bifano, doutora Thalita e doutora Lurdinha Nogueira foram mandados para o setor de auditoria na prefeitura. Se eu não me engano, estão lá até hoje. Doutora Rejane foi retirada também, aposentou. Eu pedi ao Mário, até a primeira pessoa que eu levei, que se tivesse uma chance de voltar à coordenação para a doutora Rejane, eu não sei por que não fui atendido, mas isso não vem ao caso. Para o vereador Darcy ter uma ideia de como funcionava bem esse setor, nessa época, eles assinaram um convênio num programa que fornecia dentadura, rote, ponte fixa, assim, essas peças são caríssimas e a população pobre não tem acesso a isso. Porque nós temos hoje, faz lá o tratamento de canal, né? No céu tem especialistas muito bons que atendem, mas essa parte de dentadura, rote, pivô, isso é muito caro e a população pobre não tem acesso. Aí se o secretário de saúde, na época, eu lembro que tinha que ir numa reunião, pessoas do setor me encontraram na época, para renovar, né, esse convênio. Eles falaram, não, vamos ter aqui nosso próprio laboratório, não seria interessante. Quer dizer, isso foi cortado, né, e até hoje não voltou. Hoje a pessoa quebrou um dente aí, se ela for pobre, fica com o dente quebrado a vida inteira. Porque você para arrumar um dente é no mínimo uns R$1.000 para cima. Então, eu acho que toda a informação que a gente puder ter, em todas as áreas, né, da saúde principalmente, e a saúde bucal, que tem uma grande importância, a gente deve, com certeza, ter. E, então, parabenizo o vereador Darcy, excelente requerimento, e eu vou querer acompanhar de perto a resposta na hora que chegar. Tá bom? Só isso, bom dia. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado o requerimento 92/2020. Segue para providências cabíveis. Solicito seu secretário proceder a leitura da ordem do dia da seguinte sessão e seguinte faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 087/2020. Requer que seja convocado o representante da Procuradoria do Município e o secretário de Educação, a fim de discutir os contratos de transporte escolar rural. Vereadores Alan Teixeira, Carla Sazzo, José Geraldo. Requerimento 090/2020. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando que seja realizado estudo para melhorar o aproveitamento do Parque de Exposições Tancredo Neves, especialmente em relação à viabilidade de transformá-la em uma arena multiuso. Vereador Pedro Américo. Requerimento 093/2020. Requer que seja encaminhado expediente para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja realizado o novo exame das condições de trabalho do cargo de cantineira, uma vez que o laudo técnico das condições ambientais do trabalho LTCAT elaborado não teve a participação dos servidores
deixando de avaliar corretamente todos os agentes em relação aos quais estão expostos. Vereador presidente João Paulo, vereador Presente. Alan Teixeira, vereador André Luiz, Presente. vereadora Carla, vereador Carlos Aparecido, Presente. vereador Darcídio José de Souza, Presente. vereador Divino Pereira, vereador Francisco Paulo, Presente. vereador José Geraldo de Almeida, Presente. vereador José Lúcio de Souza Barbosa, Presente. vereador Pedro Américo de Almeida, Presente. vereador Santos José dos Santos, Presente. vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima, amanhã, 8 da manhã. Bom dia.